pessoal! Agora a gente vai começar aqui mais uma aula de história juntos. Hoje é terça-feira, né, dia 31 de março, e a gente começa a nossa unidade 2 do livro de história. Então, o que vocês precisam ter aí agora? Caderno de história, livro de história, lápis, caneta, borracha, tudo aquilo que você for precisar para você utilizar para sua aula agora. Para anotar os seus principais tópicos, os pontos que você achar mais interessante. Anota esses tópicos aqui no caderno de vocês, dá um pause no vídeo, congela a tela aqui, copia os tópicos no caderno de história de vocês. Se arruma aí direitinho, pega todos os seus materiais. Se você ainda não pegou, segura aí o vídeo também, dá um pause no vídeo, coloca tudo direitinho, arruma seu cantinho direitinho e depois você retoma o vídeo. Em primeiro lugar, vocês já responderam ao fórum, né, com o desafio da semana. Coloquei lá disponível para vocês referente às páginas 4 e 5. Como a gente já sabe, sempre são as páginas que dão abertura às nossas unidades dos livros, né? De forma geral, a gente sempre faz isso. E dessa vez vocês devem responder lá no fórum e também no caderno de história de vocês. Então, agora que a gente já passou por essa parte, a gente começa a nossa unidade 2. Depois também de ter feito a leitura das páginas 6 até a página 11 do livro de história, a gente pode começar assistindo o vídeo agora. Na nossa unidade 2, pessoal, a gente começa a falar sobre as sociedades americanas. Como assim? A gente sabe que os europeus chegam no continente americano em 1492. Mas será que a gente só tem um povoamento dos territórios no continente americano quando esses europeus chegam no continente americano? Não. Antes mesmo da chegada dos europeus ao continente americano, nós já havia, né, já existiam diversos povos, diversas civilizações que habitavam o continente americano. E agora a gente vai poder estudar um pouquinho e conhecer um pouquinho sobre esses povos. Nós já vimos lá também, na história da África, que antes mesmo da chegada dos europeus, a África ela tinha diversos reinos, né? Eram diversos reinos riquíssimos, com muita tecnologia para sua época, muito conhecimento, muito ouro, muitas riquezas, muita cultura. Então, o mesmo acontece aqui com o continente americano. Antes da chegada dos europeus ao continente, a gente também tem uma riqueza muito grande de cultura, de construções, uma sociedade formada. A gente tem diversos grupos. Entre eles a gente tem os maias, os incas, os astecas e diversos outros povos. Alguns, por exemplo, como os maias, eles surgiram, né, viveram em um período antes dos astecas. E esses povos eles foram desaparecendo com o tempo, ainda não se sabe porquê, mas com o tempo eles foram deixando, né, de existir e foram surgindo novas culturas até a chegada dos povos europeus ao continente americano. Então, pessoal, hoje nós vamos aprender aqui sobre os astecas. Vamos estudar os astecas dentro das sociedades americanas. Quando será que esse povo surgiu? Quem é esse povo? Onde ele estava localizado? Qual é a sua cultura, sua economia, sua política? Vamos entender um pouquinho agora sobre os astecas. Em primeiro lugar, os astecas habitavam a região da Mesoamérica. Eles habitavam a região onde hoje nós temos o México, o território do México. Então, pessoal, os astecas também eram conhecidos como os mexicas. E eles, como eu já disse, deram origem aos povos mexicanos. Então, a gente tem aí um pouquinho da história do México com esses povos astecas. Eles surgiram, pessoal, no século XII. Eles vieram, muito provavelmente chegaram a esse território, a ocupar esse território, eles vieram do norte. Eles não se sabe ao certo, mas reza a lenda, eles acreditam que o deus da guerra teria ordenado que eles andassem, né, fossem procurar um território para eles, e quando eles encontrassem um cacto, que tivesse uma águia pousada sobre esse cacto e essa águia tivesse com uma serpente na boca, ali eles deveriam construir a cidade. E aí, né, reza a lenda, é o que eles acreditam. E isso é muito valorizado até hoje dentro da cultura mexicana. Tanto que na bandeira do México a gente tem ali no meio a representação dessa águia segurando essa serpente na boca. Então isso é muito valorizado ainda na cultura mexicana. Os astecas, além disso também a gente tem lá no México um estádio que se chama também Azteca. Então a gente vê que eles têm muito orgulho da sua história
história do seu passado, dentro ali do México. Então, pessoal, conta-se, segundo essa lenda, que eles avistaram essa águia segurando uma serpente na boca, pousada sobre um cacto. Eles deveriam fundar a sua cidade. E ali, então, eles fundaram a cidade de Tenochtitlan. É um nome bem complicado de falar, né? E essa cidade, pessoal, a Tenochtitlan, ela foi fundada nas margens do lago Texcoco. Eles criaram uma sociedade, construíram toda uma cidade em volta de uma lagoa, de um grande lago. E a gente vai entender um pouquinho melhor como é isso. Eles fundam essa cidade em 1325, no século XII. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor agora. Como que era a organização desse povo, qual era a sua cultura, a sua política. Os astecas eram conhecidos por serem um povo muito guerreiro. Eles eram muito bons na guerra, eram guerreiros muito bons. E eles têm uma política muito militarista, ou seja, eles têm muito essa questão da guerra, de conquistar outros povos, de se preparar para a guerra. Eles eram um povo muito guerreiro e isso incomodava muito os seus vizinhos, tá? Isso é importante a gente lembrar, porque depois a gente vai entender um pouquinho melhor o que esse incômodo tão grande aos vizinhos deles acabou trazendo para eles futuramente. Então, voltando aqui, eles tinham uma política militarista, eles eram guerreiros muito bons no que eles faziam. Eles gostavam de praticar a guerra e eles tinham o costume de aprisionar os guerreiros, os povos que eles venciam, e oferecer como sacrifícios humanos aos deuses. Então a gente vê ali que a política, a guerra e a religião, elas estão totalmente ligadas. A gente tem ali o governante daquela cidade, que ele tem uma aliança muito forte com o sacerdote. Então ali, naquela cidade asteca, política e religião sempre estão juntas. A gente vai ter, com isso, uma teocracia. O que é uma teocracia? Quando a gente tem um governante que une política e religião, a gente tem uma teocracia. O que acontece? Esse governante diz para o povo que ele deve governar porque ele foi escolhido por um Deus, porque o Deus queria que ele governasse. Então a gente tem uma teocracia, a gente tem uma ligação entre política e religião. E era o que acontecia na sociedade asteca. Assim como a gente tem outras sociedades que também unem política e religião, tendo uma teocracia também. E é o caso asteca. A língua que eles falavam, pessoal, é o Nahuatl ou Nahuatl. Também pode ser falado dessa forma. É meio complicado de falar. Como eu disse para vocês, a cidade de Tenochtitlan foi fundada nas margens de um lago. E aí, como será que funcionava a economia desse povo? Eles viviam à base de agricultura e como? De que forma? Se a gente só tinha um lago, eles viviam só da pesca, como que eles faziam para poder plantar os alimentos, para ter os alimentos para comer? Será que eles viviam só da pesca? Não tem como, a gente precisa de ter outros alimentos. Então, pessoal, esses povos, eles eram tão inteligentes que eles criaram uma espécie de ilhas nas superfícies dos lagos. Eles fizeram uma mistura com terra, um pouco de fezes e fizeram ali umas ilhas para eles poderem plantar alimentos. E esses alimentos, eles plantam milho, o amendoim, o abacate e o cacau também. O cacau, pessoal, é um fruto muito importante para a sociedade asteca. Ele era considerado um fruto sagrado. A gente tem ali várias árvores de cacau espalhadas por todo o Império Azteca, porque eles utilizavam o cacau para fazer uma bebida, que era utilizada nos rituais religiosos. O cacau naquela época não tinha nada a ver com o chocolate que a gente conhece hoje em dia, não era nada disso, era uma bebida inclusive muito ruim, que eles misturavam com água e pimenta, então não era doce, era uma coisa bem amarga. E o cacau era um fruto sagrado para eles naquela época. Só bem depois, com a chegada dos europeus, lá em 1847, que a gente vai ter a produção da primeira barra de chocolate na Inglaterra. Então, é que nesse período aqui a gente não tem a utilização do cacau para fazer chocolate não, tá? Dentro da sociedade asteca. O cacau era apenas utilizado como um fruto para fazer uma bebida para um ritual. E era um fruto sagrado, muito importante dentro daquele local, dentro daquela cidade. E aí, pessoal, quem é que fazia todo esse trabalho? Quem é que plantava todos esses alimentos? Quem é que cuidava dessas ilhas que ficavam na superfície dos lagos? Os trabalhadores. A gente tem aqui os macerhuales, que são os trabalhadores. Eles desempenhavam toda essa função da agricultura e de outras tarefas também, porque
eles precisavam construir canais para poder fazer as ruas, já que eles construíram uma cidade toda em volta de um lago, toda em volta das margens de um lago, eles precisavam ter muitas obras e precisavam de pessoas para trabalhar na agricultura, essa agricultura que é bem diferente. Então, eram os magos serroalas que desempenhavam essas funções. E a gente também tem diversas outras divisões de trabalho dentro da sociedade asteca. No livro de história de vocês a gente pode consultar, tem uma imagenzinha lá que tem os nomes, tem as funções de cada trabalhador, de como funcionava a divisão do trabalho dentro da sociedade asteca. Então vocês podem consultar lá. Como eu falei aqui em cima, os astecas, eles tinham uma política muito militarista, eles eram muito bons na guerra, praticavam muito bem a guerra. E eles costumavam oferecer sacrifícios humanos aos deuses. Por que será? Em primeiro lugar, os astecas eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses, porque eles acreditavam que um deus só não daria conta de conseguir governar e organizar o mundo todo, cuidar do sol, da lua, das estrelas. Na cabeça deles, era impossível um deus só cuidar de tudo isso. Então, eles acreditavam que existia um deus para cada coisa. Existiam vários deuses, eles adoravam vários deuses. Então, eles acreditavam também que para o universo funcionar bem, funcionar em equilíbrio, tudo está funcionando direitinho, eles precisavam oferecer sacrifícios humanos. E o que eles faziam? Eles levavam os guerreiros aprisionados, levavam até o topo das pirâmides e derramavam ali o sangue dos seus inimigos como oferenda, como sacrifício humano aos deuses. Era dessa forma que eles faziam e eles acreditavam que por causa desse derramamento de sangue, os deuses se alegravam e eles faziam com que tudo funcionasse muito bem, com que tudo funcionasse em equilíbrio. A gente, pessoal, viu aqui que a cidade de Tenochtitlan foi fundada em 1325. E aí, pessoal, em 1519 a gente vai ter a chegada dos espanhóis ao território asteca. A gente